E amanhã, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. E aqui em São Luís existe uma unidade de referência em diabetes e hipertensão, que é o Centro de Especialidades Médicas do bairro de Fátima. Sobre as ações programadas para amanhã, eu converso aqui no estúdio com o Dr. Wellington Santana, que ele é médico endocrinologista e também trabalha lá no Centro de Especialidades Médicas do bairro de Fátima. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, o que tem programado para amanhã? Na verdade, o Centro de Especialidades Médicas amanhã vai programar toda uma sequência de aulas educativas voltadas especialmente para o controle das prevenções das complicações do diabetes. Haverá circuitos educativos feitos por diversos profissionais, não só os endocrinologistas, mas também os enfermeiros, os profissionais de psicologia e de outras áreas farmacêuticas do SEMESP, todos voltados para essa ação preventiva. Doutor, o diabetes é prevenível? É prevenível, em especial o diabetes do tipo 2, que é a forma que acomete a maior parte da população. A gente sabe que o diabetes do tipo 2 ele carrega uma carga genética muito forte, mas ele também está associado com a questão do peso. Então, mais de 80% dos pacientes com diabetes tipo 2, no momento do diagnóstico, eles apresentam obesidade. Se a gente conseguir atuar sobre a obesidade, fazendo com que as pessoas façam atividade física de maneira mais regular, tenham uma alimentação melhor e percam peso, a gente consegue sim prevenir o diabetes tipo 2 em especial. E quais são as pessoas ou grupos que a gente chama de grupos de risco que devem redobrar a atenção para este tipo de doença? Perfeito. Olha, as pessoas que, como eu comentei, a obesidade, carrega um fator de risco muito forte para o diabetes tipo 2. Então, pessoas que têm história de obesidade, pessoas que apresentam outras doenças metabólicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial e a dislipidemia, alteração do colesterol, do triglicerídeo, mulheres com história prévia de diabetes gestacional, indivíduos sedentários e aqueles que já apresentam na família uma história de diabetes. E não é uma doença que escolhe idade, faixa etária. Qual o conselho que o senhor dá às pessoas de diferentes faixas etárias a se preocuparem e a tomar um alerta aí com relação ao diabetes? Perfeito. Eu diria que a gente tem dois grandes grupos de pacientes com diabetes. Um grupo bem maior, que é o grupo dos pacientes com diabetes tipo 2, que existe uma certa relação com a idade, sim, porque essa doença ela vai aparecer principalmente após os 45 anos, embora possa acontecer também antes. E a associação é principalmente com esse estilo com a obesidade, com a questão do estilo desfavorável de vida, principalmente associado a uma alimentação irregular, muito rica em carboidrato, que leva esse indivíduo a ganhar esse peso, e a questão do sedentarismo também. Em relação ao diabetes em outras faixas etárias, a gente tem principalmente o diabetes do tipo 1, que acomete as crianças, os adolescentes, e que é uma doença autoimune. Nesse caso, em especial, a gente não tem medidas de prevenção muito eficazes. O indivíduo, quando ele tem o fator genético já determinado para manifestar aquilo, a gente tem os chamados fatores de gatilho, que podem acontecer, algumas infecções virais, algumas coisas que podem levar esse indivíduo a manifestar a doença, a desenvolver aquele potencial genético que ele tem para o desenvolvimento dessa doença. Existem sintomas assim que podem funcionar como um estalo, um alerta, acender uma luz aí de que a pessoa possa estar com diabetes? Sem sombra de dúvidas, Existem os sintomas que são os sintomas polis, que nós chamamos que são os mais característicos do diabetes. Então, você desenvolver, por exemplo, aumento de sede, aumento de... Os pólios a gente chama de polidípsia, existem termos médicos para isso, poliúria, polidípsia, polifagia, mas é o aumento da fome, o aumento da sede, o aumento da vontade de urinar e o emagrecimento. Esses são sintomas que chamam bastante atenção. Em pacientes com diabetes tipo 2 em especial, pode haver câimbras nas pernas, turvação visual, são outros efeitos, eventos que podem chamar atenção. E alguns pacientes notam também que o diabetes ele é caracterizado por um aumento da glicose no sangue. E essa glicose ela passa para a urina. Então, alguns pacientes percebem no vaso sanitário, às vezes, o surgimento de formigas, e isso chama atenção também para o diagnóstico da doença. Doutor, qual é a recomendação hoje para quem busca e qual é a maior barreira hoje para ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, a sua vivência como endocrinologista? Qual é a maior barreira hoje para se fazer um diagnóstico, para ter uma adesão ao tratamento? Olha, eu acho que existem, na verdade, diversas barreiras, A primeira delas é o acesso ao sistema de saúde.
Nós, por exemplo, no Centro Médico Especializado, a gente tem uma ação muito preventiva de complicações, porque os pacientes que chegam para a gente para tratamento já são pacientes com diabetes mais avançado. Nós recebemos na unidade aqueles pacientes que já estão em uso de insulina. E a gente sabe que existe uma caminhada, né, em relação ao tratamento do diabetes, desde o momento do diagnóstico até o momento da insulinização. Então, eu acho que falta principalmente acesso dos pacientes à rede básica de saúde, a poder fazer os exames. São exames simples, é o exame de glicemia, de hemoglobina glicada e, eventualmente, o teste de tolerância oral à glicose. E, infelizmente, o acesso é muito limitado. Em relação à adesão terapêutica, a gente está falando de uma doença crônica que mexe com mudança do estilo de vida, com atividade física, com alimentação, e implementar mudanças no dia a dia é algo que é complicado. Então, acaba que eu acho que a maior resistência que nós temos em relação à adesão terapêutica é nesse sentido. Bom, para quem está sabendo agora do Centro de Especialidades Médicas lá do bairro de Fátima, como é que funciona esse sistema de referência e contra-referência para lá? Bom, como eu comentei, nós recebemos lá pacientes com estágios um pouco mais avançados de diabetes ou pacientes em que seria, pela própria condição da doença, um pouco mais difícil de você controlar isso com um médico não especialista. Então, o CEMESP ele recebe principalmente pacientes portadores de diabetes e de hipertensão arterial, que são referenciados para a unidade para acompanhamento com os endocrinologistas, com os cardiologistas que existem na unidade. E a gente tem outras especialidades afins, como nefrologistas, reumatologistas, que estão lá trabalhando em parceria com a gente também. Isso comentando sobre especialidades médicas. É claro que existe todo um corpo de profissionais, né? Ele é multiprofissional, então nós temos também psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, todos trabalhando em conjunto. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Bom trabalho amanhã aí no Dia Mundial do Diabetes. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Boa noite.